Boa noite, irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para a nossa edificação, nosso crescimento no Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesta noite. Nesta noite de sábado, do novo ano de 2023, no primeiro sábado de 2023, Então, vamos orar para continuar o nosso estudo que começamos terça-feira. Estudo Quem é Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais uma semana na sua presença. Obrigado pelo cuidado que o Senhor teve para com cada um de nós. Obrigado pelo seu agir na nossa vida. Obrigado pelo crescimento que estamos tendo no Senhor, na sua palavra. Que o Senhor venha me ajudar a fazer a sua vontade. Que eu diminua cada dia e o Senhor cresça na minha vida. Que eu possa fazer o que o Senhor está me mandando fazer, que é levar a sua palavra para os teus filhos. Obrigado por este privilégio e que cada um dos teus filhos esteja aprendendo e crescendo no teu conhecimento e na sua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Então, continuando o estudo, quem é Deus? Quem é Deus? Então, quem é Deus? Deus é Espírito, nós já vimos, no estudo passado. Jesus disse em Mateus, aliás, em João 4, se eu não me engano, é o 23. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não através de ídolos, não através de imagem, não através de coisas feitas por a mão do homem, mas em espírito e em verdade. Então, nós aprendemos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Então, Jesus é Deus, mas como Deus, como carne mortal, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pois o corpo humano é limitado. Mas como Deus, que Jesus também é, ele podia e estava em todos os lugares. Como homem, como carne, não. Quando ele estava na terra, Como homem, como carne, no corpo humano ele não poderia estar. Ele não podia estar em todos os lugares. Mas como Deus, ele podia. Então, vou ler bem aqui João 1, do 47 a 41, que nos diz assim. Do 47 ao 51, nos diz assim. João 1, 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, creis, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oh, glória! Seja bem-vinda, Gessilene. Que o Senhor lhe abençoe, Então, nós estamos vendo aqui que Jesus estava como homem. Jesus estava humanamente
mas Deus dentro dele, né? Corpo humano, mas Deus, o Espírito de Deus dentro dele. E o Espírito de Deus e Jesus como Deus viu Natanael embaixo da figueira. Jesus como homem não estava lá embaixo da figueira com Natanael. Mas Jesus viu Natanael embaixo da figueira porque Jesus é Deus. E como Deus, ele vê, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas em corpo humano ele não estava. O corpo dele não estava lá com Natanael. Mas o Espírito dele estava, porque o Espírito de Deus está em todos os lugares. O Espírito de Deus estava no Deus Filho, mas também está em todo o mundo, em toda a sua criatura. Ele não se limita a um corpo só. Então o Deus Pai, o Deus Espírito, ele estava no Deus Filho, mas também está em todos os lugares. E como Deus Espírito, como Deus Criador, Jesus, como sendo este Deus, ele estava vendo Natanael. Então, e ele já conhecia Natanael. Por quê? Porque Deus conhece todo mundo, né? E por isso Natanael, quando Jesus falou, então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então ele reconheceu e creu que Jesus era o próprio Deus. Por isso ele disse, tu és o Rei de Israel. Então ele reconheceu que Jesus era o Deus homem, o Deus Emanuel, o Deus conosco. E ele se alegrou, né? Então Jesus disse: porque eu te disse que estava embaixo da figueira, tu crestes. Então, e acrescentou: em verdade vos digo. Lê bem aqui. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Pois maiores coisas do que estas verás. Então ele diz: agora tu vai ver coisas muito maiores do que eu te dizer que tu estava embaixo de uma figueira. Porque Jesus, ele não era só um homem, ele era o próprio Deus encarnado. Então ele é o Filho de Deus porque o corpo foi criado por Deus. Mas o Deus que estava dentro daquele corpo humano, daquele corpo que ele fez para ser o seu santuário. Ele deixou de habitar no santuário feito por mãos humanas, feito por um tabernáculo no deserto, feito por um templo de tijolos, e passou a habitar no seu próprio santuário, no seu próprio corpo que o Espírito fez lá no ventre de Maria, um corpo igual ao nosso. E ele é Deus. O corpo de Jesus é santo, é Deus também. É o corpo de Deus, é a habitação de Deus, é onde Deus está. Então, Jesus é Deus. E como Deus, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele pode todas as coisas. Então, a missão de Jesus como Filho de Deus, como Deus Filho, a missão de Jesus é religar o homem ao Deus Pai. Então foi por isso que Deus se fez um homem. Porque quando o homem se perdeu lá no Éden, ele, através do pecado, morreu espiritualmente, se afastou de Deus. Então toda a raça humana, toda a criação humana já nasce morta longe de Deus. E sem ter esperança. Então Deus, ele mesmo quis. Não foi nós que escolhemos Deus, não foi nós que escolhemos para Deus nos salvar, não é nós que escolhemos ser filhos de Deus. Foi Deus quem quis, foi Deus quem escolheu a cada um de nós. Ele nos escolheu, ele quis nos salvar. Então ele quis se tornar um ser humano, ele quis se igualar aos homens no lado humano, para poder salvar os homens, porque ele
ele quer esta sua criação com ele. Então, Jesus, a missão de Jesus é religar o homem novamente a Deus. Então, em João 6, 45 a 46, nos diz o seguinte. João 6, versículo 45 e 46, nos diz o seguinte. 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Então, Jesus está dizendo que todos os homens seriam ensinados por Deus. Melhor, deixa eu ler aqui de novo. Ninguém pode... É o 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, certo? Então, Jesus está dizendo que todos seriam ensinados por Deus. Então, o Deus homem estava ali em forma de homem, ensinando os homens. E o ensinamento dele ficou para todos os homens. É isso que Jesus está dizendo. E serão todos ensinados por Deus. Quer dizer, o Deus homem. O Deus que assumiu a forma humana. O Deus que assumiu um corpo humano. O Deus que criou um tabernáculo humano para ele habitar entre os homens. Para ter essa comunhão mais íntima com os homens. Então, os homens foram ensinados por Deus, né? Todos. Por isso Jesus diz, né? E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, todo aquele que tem ouvido a palavra de Deus, que tem sido ensinado por esse Deus, né? Jesus disse que vem a ele como homem. Para quê? Para receber o perdão. Primeiro nós temos que ir a Jesus, porque foi Jesus em homem, em forma de homem, que derramou o sangue dele. Nós só podemos ser salvos através de Jesus, porque é o sangue de Jesus quem lava os nossos pecados. Através de Jesus, do sacrifício que ele fez, é que somos perdoados. A Bíblia diz que a vida do corpo está, o sangue é a vida do corpo. Então, a vida do corpo é o sangue. Então, Jesus, ele deu todo o sangue dele, ele deu a sua vida para que os homens pudessem ter vida. Então, por isso Jesus diz aqui, né? No versículo 25. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse virá a mim. Então, o Pai aqui é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é o mesmo Deus Pai. E é ele que vai onde a pessoa e convence a pessoa quando ela está ouvindo a palavra de Jesus. Tudo que Jesus deixou, tudo que Jesus falou, os discípulos escreveram, tudo que está na palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos esta palavra, quando a pessoa que não tem Cristo ouve essa palavra, o Espírito Santo vai convencendo esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa vai crendo, então vai até Jesus pedir perdão. Então foi o que Natanael fez, ele reconheceu que Jesus era o Pai, era o Deus Pai, era o Deus de Israel, e ele creu. Então Jesus, a missão de Jesus é religar o homem a Deus. E naquele momento, Natanael foi religado a Deus. Em João 6, 44, Jesus nos diz que é o Pai quem leva a pessoa a Jesus. Então,
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, toda pessoa que é salva, essa pessoa é levada a Jesus através de Deus, ou o Espírito Santo, né? Como eu já disse, o Espírito Santo é quem convence a pessoa de que Jesus é o Deus Filho, é o único meio que Deus deu para salvar ela. Então o Espírito Santo convence a pessoa, convence que a pessoa é um pecador, e se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não crer em Jesus como Salvador da sua vida, se ele não vier para Jesus, ele vai perecer. É por isso que João 3,16 diz, mas a todos quanto receberam, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João 6,44, Jesus nos diz que é o Pai quem leva a pessoa a Jesus para ser salva. E ele ressuscitará esta pessoa no último dia. Então, no último dia, Jesus vai ressuscitar a todos, né? Mas em João 14,6, Jesus diz o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por ele mesmo. Então, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Deus Pai a não ser por Jesus. Porque Jesus diz ninguém vem. Como acontece isso? O Deus Pai significa o seguinte, o Deus Pai, eu vou ler bem aqui o versículo, é João 14,6, diz assim, Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu sou o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, Jesus é o caminho até Deus. Jesus é a verdade que você vai lhe levar até Deus. Jesus é a vida, é quem vai lhe dar vida novamente. Então, Jesus está dizendo isso, mas ninguém vem ao Pai. Por que vem? Porque Jesus está dizendo, ninguém vem ao Pai. Porque o Deus Pai leva a pessoa a Jesus primeiro. Por exemplo, né? Eu já disse lá mais em cima. Então, o Espírito Santo é quem convence a pessoa que ela é um pecador, que ela precisa de salvação, que ela precisa arrepender-se dos seus pecados, para ir à presença de Deus, para poder ser salva, ser perdoada. E é só Jesus quem perdoa, porque foi ele, como homem, que deu a vida dele, quer dizer, deu o sangue dele. O corpo, a vida do corpo é o sangue. Jesus deu até a última gotinha de sangue. A gente vê que quando o soldado enfiou a espada, né? A espada lá no lado de Jesus, saiu o restinho de sangue e saiu água. Então Jesus deu a última gotinha de sangue para salvar o homem. Então, o Espírito, ele convence o homem que se ele não receber Jesus, se ele não crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então ele vai ficar separado para sempre de Deus. Então, o Espírito Santo é quem convence a pessoa mediante a pregação da palavra, mediante ele ouvir a pregação da palavra, mediante o Espírito falar isso no coração dele, não é? Então, quando a pessoa crê nesta palavra, como Natanael, ao ouvir Jesus dizer que tinha visto ele embaixo da figueira, ele creu porque ele ouviu a palavra de Jesus. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ele vai até Jesus. Como vai até Jesus? Ele se arrepende, ele vai a Jesus para ser salvo, pedir perdão.
para que Jesus perdoe os seus pecados, porque só Jesus pode perdoar. Só Jesus pode salvar, porque foi Jesus em corpo, em forma humana, em corpo humano, que morreu para salvar, para perdoar os homens. Deus, ele deu Jesus para que o homem tivesse essa nova oportunidade. Então, o ministério de Jesus é religar o homem a Deus. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, ele entregou o Espírito dele a Deus, ele entregou a Deus Pai, né? Então, ele pôde morrer, dar a sua vida para nos salvar. E aí, ele pode salvar. Então, quando o Espírito convence a pessoa e leva essa pessoa a crer em Jesus como Salvador, então essa pessoa crê em Jesus, recebe ele, recebe o perdão. Então, Jesus leva essa pessoa ao Pai, ao Deus Pai. Quer dizer, ela religa esta pessoa ao Deus Pai. E Deus justifica esta pessoa. O que é essa justificação? É considerar essa pessoa sem culpa mais do pecado. Ele não é mais condenado à perdição eterna. Ele não está mais condenado a ficar separado de Deus para sempre. Ele não vai mais perecer longe de Deus. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço que Deus exigiu pelo pecado dele. Jesus já deu o seu sangue, já deu a sua vida para que esta pessoa pudesse ter vida. Então, os irmãos estão entendendo? Então, quando a pessoa arrependida tem que se arrepender, se não se arrependeu, não vai haver esse perdão. Tem que se arrepender de verdade dos seus pecados, das coisas erradas que você tem feito. Crer que Jesus é o único que pode lhe salvar e ir até Jesus pedir esse perdão. E Jesus lhe dá. Então, Jesus lhe leva até Deus e há essa religação. Então, você é religado a Deus e você passa novamente a ter a comunhão com o Pai. Por quê? Porque Deus, Pai, lhe justificou. Então, agora você vai andar uma nova caminhada. Você vai andar no caminho estreito, que é Jesus, que é a palavra. Por isso Jesus diz, né? Por isso Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eu sou o caminho, porque ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é a verdade, porque a verdade é a palavra que vai nos limpando o pecado. Então, quando nós recebemos Jesus, entramos no caminho para o céu, né? Para Deus. Então, a palavra vai nos limpando os pecados. E a vida, então, passamos a ter vida, certo? Então, quando estamos no caminho da salvação, ou melhor, da santificação, então o Espírito Santo vem morar na pessoa. Então, quando Jesus perdoa os pecados, porque a pessoa creu, se arrependeu e creu e recebeu, então o Deus Pai justifica. Quando o Deus Pai justifica, o Deus Espírito vem morar dentro da pessoa para ir criando, né, essa nova pessoa, uma pessoa espiritual. Então, é isto que acontece. É por isso que Jesus diz, ninguém vem ao Pai. Então, você, para ir ao Pai, você tem que ir primeiro a Jesus e Jesus vai lhe levar até o Pai, que está dentro dele mesmo. Porque ele é o Pai. Ninguém vem ao Pai, o Pai está dentro dele. O Pai está em espírito dentro do Filho. Eu acho que os irmãos, eu espero que estejam entendendo, né? Depois nós, com o passar dos estudos, você vai ficando mais claro. Aqui em João 8:36 nos diz o seguinte. João 8:36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só Jesus pode nos libertar de todo o mal, porque ele, com o sangue dele, é quem limpa os nossos pecados. Em João 16:7, do 7 ao 11, diz o seguinte, João 16,
do 7 ao 11. João 16, do 7 ao 11, nos diz o seguinte: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for e vou-lo enviarei, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, o Espírito Santo vai convencer a pessoa que ela é pecadora. Então, ela precisa crer em Jesus, certo? Então, o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. Também do juízo, né? Do pecado, porque não crê em mim. Do juízo, do pecado, da justiça e do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, da justiça. Quer dizer, será justificado. Então, Jesus está dizendo, eu vou para o Pai. E essa pessoa vai ser justificada mediante a fé dela em mim. Certo? Então, não vou estar mais aqui. Então, a pessoa vai ter que crer. Não vai me ver, mas vai ter que crer. Eu vou para o Pai. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a pessoa que crê em Jesus, então ela não vai passar mais pelo juízo. Quem já está julgado é Satanás. Mas quem crê em Jesus não será mais julgado, não será mais condenado. Por quê? Porque ele já recebeu o perdão dos pecados. Lá em Atos, seja bem-vinda, Suzaninha. Em Atos, João 3, 18 diz que Jesus não veio para julgar o mundo. Por quê? Porque o mundo já é julgado, o mundo já é condenado. Jesus veio para salvar, Jesus veio para tirar a pessoa desta condenação. Jesus veio tirar o homem da condenação, da perdição eterna e ligar essa pessoa a Deus. Mas é mediante a fé dessa pessoa, no sacrifício que Jesus fez. Em João 16, 7 do 1 ao 11, o Espírito Santo é quem convence a pessoa, né? Aqui em Atos 1:8, a pessoa, né, os crentes saem pregando a palavra de Deus, a palavra de salvação em Jesus, e o Espírito de Deus convence as pessoas que estão ouvindo esta pregação, né? Estão ouvindo a palavra de Deus. Elas são convencidas pelo Espírito Santo de que são pecadoras. E se não se arrependerem, vão receber a penalidade final, o castigo final, vão receber, vão perecer, vão ficar separadas de Deus para sempre. Então, a única solução é Jesus. Então, essa pessoa arrependida vem para Jesus, Deus Pai justifica. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem morar dentro dessa pessoa que já creu e recebeu Jesus. Então, Jesus é o mesmo Pai, porque o Pai habita no corpo de Jesus, né? Então, o Pai leva esta pessoa a crer, não é? Receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois que a pessoa arrependida recebe o perdão dos pecados, então Jesus leva esta pessoa ao Pai. Então o Espírito Santo leva essa pessoa, Jesus perdoa ela, lava os pecados, Jesus leva essa pessoa até o Pai, lá o Pai justifica ela, né? E ela é religada, quer dizer, passa a ter novamente a comunhão com o Pai, passa a ter novamente o relacionamento de filho e pai, aquele relacionamento que foi perdido lá no Éden, aquele relacionamento que Adão, antes de pecar, tinha com Deus, que foi quebrado devido ao pecado. Então, quando a pessoa
Quando o Espírito convence a pessoa e a pessoa entendeu e quer Jesus, então há essa religação. E a pessoa volta a ser filho de Deus, como diz lá em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Pai justifica esta pessoa. E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito vem morar dentro dessa pessoa. Por quê? Jesus é carne? Não. Jesus também é Espírito. Então, Jesus, como Espírito de Deus, como o Espírito, vem morar dentro da pessoa que já recebeu Jesus, dentro do salvo, né? E o Espírito do Pai, não é? Que é aquele que cria dentro da pessoa que é salva, ele começa a fazer uma nova criação, uma nova pessoa que irá, né, ter um corpo mortal, vai deixar de ser mortal, vai deixar de ser pecadora, vai deixar vai deixar de ser limitado, como nós temos o nosso corpo limitado. Por quê? Porque o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e começa a fazer essa transformação, essa mudança. Nossa mente era do pecado, era carnal, começa a ser mudada em uma mente, a mente de Cristo, a mente de Deus, a mente santa, a mente perfeita. E há esse processo, né? Isso nós chamamos de santificação, nós chamamos de andar no caminho que é Jesus. A palavra de Deus vai fazendo essa mudança. Aqui em João 14, o 23, João 14, vou ler bem aqui, João 14, 28, me diz assim, João 14, 28, vou ler logo 23, diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando a pessoa recebe Jesus, então, Deus Pai e Deus Filho, que é a mesma pessoa, então vem morar nessa pessoa. Jesus vem não em carne, né? Porque Jesus, como carne, não pode habitar em ninguém. Ele vem como Deus Espírito, como Deus Pai. Por quê? Porque o homem Jesus, como carne, não pode morar na pessoa. Ele pode morar como Espírito. Entenderam? Então, Jesus é o mesmo Pai. Por isso ele diz, e viremos. E viremos. Então, ele, como Pai, como Espírito Criador, como Pai eterno, como nosso Deus, ele vem morar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Aqui no versículo 28, ele diz o seguinte, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então ele diz, eu vou, mas volto, né? Então Jesus voltou na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o mesmo Filho de Deus, é o mesmo Deus Filho, é o mesmo Deus Espírito, é o mesmo Deus. Não existe três deuses, existe um Deus. Um Deus que se revela, não é? Na verdade, no passado, no Velho Testamento, Deus ele agia como pai, como criador, como sustentador, como aquele que estava cuidando, sustentando, e era espírito. Mas no Novo Testamento, como filho, ele é o Deus que se fez um homem, que se manifestou, que ensinou os homens ali pessoalmente como homem. No nosso tempo, ele está em espírito de novo. Só que agora não mais naqueles rituais do Velho Testamento, não mais como naquela simbologia, né, daquele templo de pedra, do templo, do tabernáculo, de coluna. Ele está hoje dentro
de nós aqui na terra somos o templo, somos o santuário de Deus, do Deus Espírito. Então agora ele não está mais em carne, ele não está mais em forma de homem, ele está em espírito, dentro de cada um de nós, coisa que nem no Velho Testamento, nem no tempo de Jesus podia estar. Só quando Jesus subiu, aí ele veio em forma de espírito, ele veio em espírito, não em forma de espírito, ele veio em espírito para habitar dentro de cada um dos seus filhos. É por isso que Jesus diz, eu vou e volto. Ele estava falando dele como espírito. Eu vou e volto para estar com vocês. Aqui em João 3, versículo 3 e 5, nos diz o seguinte, isso aqui é mais conhecido que, mas sempre é bom repetir para sempre lembrarmos, né? Evangelho de João 3, versículo 3 diz assim, e a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, depois que a pessoa aceita Jesus, que é justificada, que o Espírito vem morar dentro da pessoa, isso é chamado de novo nascimento. Por quê? Porque é um nascimento espiritual. Deus vem morar dentro de nós. O Deus é Espírito, Deus em Espírito. Vem morar dentro de cada pessoa. Eu já disse que Deus não é limitado. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então ele está dentro, porque ele é onipresente, ele está dentro de todos os salvos. Ele está em toda a sua criação ao mesmo tempo. Como entender isto? Não entendemos. Deus é Deus, ele pode todas as coisas. Nós não entendemos, mas nós sentimos, quando nós nos achegamos a Deus, nós sentimos, e Deus estava dentro de Jesus, como Deus. Jesus é Deus. Dentro de nós ele está no nosso espírito. Nós somos criatura. Nós temos o nosso próprio espírito. Deus era o espírito de Jesus, mas Deus está dentro do nosso espírito. Por quê? Porque nós temos o nosso próprio espírito. Nós somos criatura, nós não somos Deus. Nós somos filhos de Deus, mas nós não somos Deus, nós somos criatura de Deus, mas Jesus é o próprio Deus. Só que o Deus que fez um tabernáculo humano para ele habitar aqui na terra. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, em João 3, então, é o novo nascimento. João 3 e 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só quem nascer da água e do Espírito. Ou melhor, nascer da palavra de Deus, nascer do Espírito de Deus. O Espírito vem morar dentro da pessoa e essa pessoa começa a ser transformada e começa a mudança da pessoa. A pessoa que nasceu de novo começa a ver uma mudança, uma transformação, tanto no seu corpo, na sua maneira de agir, de falar, de pensar, de vestir. E a mudança da mente, você começa a pensar como Deus, agir como Deus, que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericordioso, Deus é santo, Deus é... Isso que começa a mudar. O Espírito Santo começa a fazer essa transformação em todos aqueles que já nasceram de novo. Tem muitas pessoas que dizem que nasceram de novo, mas nunca mudaram. Então, é de desconfiar se realmente essa pessoa foi convencida pelo Espírito Santo, né? Aqui em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 50 ao 51, nos diz o seguinte. 1 Coríntios 15, do 50 ao 56, nos diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, aqui Paulo vai falar da transformação final que todo salvo vai ter.
vai ser a transformação do corpo mortal e a transformação completa da nossa mente, do nosso espírito. Então, completamente seremos mudados, tanto espiritualmente como o nosso corpo mortal, né? Nosso corpo vai deixar de ser mortal. Vou continuar lendo. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível. Então, quando os mortos ressuscitar, já vão ressuscitar em um corpo incorruptível, quer dizer, não vai passar mais pela morte, não vai mais pecar. Incorruptível. Onde é que eu estava lendo? Transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então, os que morreram serão ressuscitados já no corpo transformado. E nós que estamos vivos, nosso corpo será também transformado em um corpo imortal e um corpo onde não vai mais haver pecados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. Então, nós não seremos mais corrompidos, nem o nosso corpo humano, nem o nosso espírito, não será mais corrompido pelo mal. O corpo não morrerá mais e o espírito não pecará mais. Isso que Paulo está dizendo aqui. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se reviste da imortabilidade. E quando este corpo incorruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortabilidade, então se cumpriu a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, quando isto acontecer, Paulo está dizendo que a morte não vai ter mais poder na nossa vida. Então, nós não vamos morrer mais fisicamente e nem espiritualmente. Porque o Espírito Santo que está em nós terminou de fazer o novo homem, o homem espiritual, o homem que começou quando ele aceitou Jesus, quando ele creu e recebeu Jesus, que está sendo transformado no decorrer de toda a sua existência aqui na terra, com Jesus, que vai ser concluído no arrebatamento, na volta de Jesus. Então, este homem será concluído e nós iremos encontrar com ele no céu. Então, o Espírito de Deus concluirá esta nova criação, que é a criação que nasceu de novo, né? Este novo homem, esta criação, este novo homem. E Jesus, o Deus Filho, o levará para o Pai, para o céu, para que onde ele onde ele esteja, este novo homem esteja também. É isso que Jesus diz: onde eu estou, vocês também vão estar comigo. Porque Jesus é Deus, né? Pois é a imagem e a semelhança do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo concluir este novo homem, esta nova criação, então este homem volta a ser a imagem e a semelhança de Deus, que Deus fez lá no Éden, que Deus fez o homem sem pecado, com a mente de Deus, não é? Depois nós vamos estudar isso com mais detalhes, certo? Então, João 14, 6. João 14, 6. Jesus diz o seguinte, em João 14, 6. João diz:
João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, nos ares, né, vai levar a sua igreja para o céu, para onde o Pai. Então Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Então chegou o tempo, foi concluído, né, a criação. Então Jesus vai levar esta nova criação até o Pai, em corpo, alma e espírito, né? Então, Deus em Jesus reconciliando o mundo a Ele mesmo. Então, é Deus em Jesus. Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus Pai, né? Deus Espírito, convence o homem. E o Deus Filho deu a sua vida, como homem, deu a sua vida, deu o seu sangue para perdoar esse homem. Então Jesus, depois que perdoa, leva esse homem ao Deus Pai, o Pai justifica. Aí eles vêm para esta pessoa em espírito para fazer, não é? Continuar trabalhando para terminar essa criação, né? Até chegar na conclusão que nós já vimos em 1 Coríntios 15, do 50 a 56. Já em 2 Coríntios 5, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21, nos diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, o nosso Deus, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão, as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Só esses dois, né? Então, em 2 Coríntios 5, do 18 ao 19, o apóstolo Paulo, né, ele nos mostra que o próprio Deus, né, o Deus Pai, foi o Deus Pai, estando em Cristo, que reconciliou o homem a si mesmo. Por quê? Em 2 Coríntios 18, ora, tudo provém de Deus, ou melhor, tudo é Deus quem nos fornece, nos dá. Então, tudo é Deus. Quem nos reconcilia consigo mesmo, por meio de Jesus, é o próprio Deus Pai. Ele é quem faz essa reconciliação mediante Jesus, mediante o Deus homem. Aquele homem que tinha que morrer para salvar. Então, é mediante o homem, Jesus, o ser humano, que tem sangue, que tem um corpo, que podia morrer, né? Quando recebesse os pecados. Então, Adão, antes do pecado, ele não era mortal. Ele só morreu depois que pecou. Jesus era do mesmo jeito. Jesus só podia morrer depois que tivesse pecado. Jesus nunca pecou, mas Jesus recebeu sobre ele os nossos pecados, por isso ele morreu. Por isso ele pôde morrer, porque senão nunca poderia morrer, né? Então, quem nos reconciliou consigo mesmo foi o próprio Deus, né? Por meio de Jesus, do seu Filho, por meio de Jesus Cristo, né? E isso ele, homem, né? Com um corpo humano, igual ao nosso. E ele, Deus, nos deu o ministério da reconciliação. Então, ele reconciliou o homem mesmo a ele, através de Jesus. Ele nos deu esse ministério também, para fazermos o mesmo. Então, através de nós, filhos de Deus, nós vamos reconciliando essa pessoa a Jesus, a Deus. Por quê? Porque nós levamos a palavra. Jesus trouxe a palavra de Deus.
O Espírito foi convencendo as pessoas foram a Jesus e Jesus levou a Deus. Hoje nós somos esta pessoa que vai levando esta palavra. Jesus não está mais em carne aqui. Somos nós, a igreja, nós estamos em carne e ele deu esse ministério para cada um de nós. Então nós é como se fosse o homem Jesus. Então nós estamos aqui em carne, levando a mensagem de salvação. O Espírito Santo vai convencendo a pessoa. A pessoa crê em Jesus e vai a Jesus para ser salvo, para receber o perdão dos pecados. E quando recebe, Jesus leva até o Pai. E o Pai justifica. Então, o Pai e o Filho vêm habitar dentro do salvo e começa o processo de transformação da velha criatura em uma nova criatura. Do velho homem em um novo homem. Acho que os irmãos estão entendendo, né? Aqui Mateus 28, 19, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vocês têm que pregar, vocês têm que batizar, vai discipular, ensinar essas pessoas tudo que eu ensinei para vocês, para que elas aprendam, para que elas cresçam no meu conhecimento, na minha verdade. Em Atos 1:8, Jesus também manda, né? E vão pregando lá para os judeus, vão pregando em Jerusalém, na Judéia, Samaritana e até os confins da terra. Vocês têm que ir, porque eu não vou estar mais aqui em carne e osso, eu vou para onde meu Pai. Então eu vou deixar esse ministério para vocês que estão crendo em mim. Então Deus, ele nos deu esse trabalho, né, de reconciliar o homem ao próprio Deus. Então Jesus veio com esse ministério, pregando, né, em carne e osso. Depois que ele subiu ao céu, ele não está mais em carne e osso, mas nós estamos. E Deus está dentro de nós, no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. E nós ficamos com esta responsabilidade, né? Este ministério de reconciliar o homem a Deus. Então, esse ministério veio do próprio Deus, como homem terreno, e foi ele mesmo quem nos deu o ministério. Então, quando Jesus subiu, ele nos mandou ir. Por quê? Porque ele não podia fazer isso em espírito. Ele tinha que fazer isso como homem. E a igreja dele é quem faz. Então, em 2 Coríntios 5:19, a saber que Deus estava em Cristo, né? Vou ler mais uma vez. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, as pessoas estavam vendo Jesus, o homem Jesus, o Deus Pai estava dentro de Jesus. Então, Deus estava em Jesus, dentro de Jesus, ensinando os homens. E esses homens vinham a Jesus e eram salvos. Então, quando Jesus subiu, então ele deixou este ministério para cada um de nós. Preste atenção à responsabilidade que nós temos, meus irmãos. Nós temos esta grande responsabilidade de religar, de levar esses homens até Jesus, para Jesus levar esses homens até Deus, de religar estes homens a Deus, desses homens voltarem à comunhão com Cristo, desses homens voltarem a ser filhos de Deus, para que Deus venha em espírito fazer essa transformação, para na volta de Jesus concluir essa nova criação espiritual, que é o novo homem espiritual. Então, a saber que Deus estava em Cristo, ou melhor, Deus estava temporariamente naquele corpo que iria morrer naquele tabernáculo. Então, Deus estava ali, em Cristo, temporariamente, naquele corpo humano que iria morrer, mas ele não ia ficar todo o tempo aqui. Então, quando Jesus ressuscitasse num novo corpo, que vai ser igual ao corpo que nós vamos receber quando na volta de Jesus, né, no arrebatamento,
Então ele iria para o céu. Então quando no arrebatamento nós também vai acontecer isso, nós não vamos ficar nessa terra, nós também seremos levados para o céu. Então Deus ele não ia ficar aqui todo tempo, ele estava ali temporariamente. Então quando ele foi, ele deixou esta responsabilidade para a sua igreja. Então em João 1,14, deixa eu ler bem aqui, João 1,14. Evangelho de João 1,14 diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Então o Verbo se fez carne. O verbo habitou entre nós. O Verbo veio a este mundo, né? Veio a essa terra em forma de homem. Deus Pai, ele veio a esta terra. Aqui no versículo João 14, 28 diz assim: Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Então aqui Jesus disse que ia para o céu, mas voltaria. Então foi Deus mesmo que reconciliou, né? Ele reconciliou o homem a si mesmo. Ele reconciliou o homem a si mesmo. Então, Deus foi ele que fez tudo, né? Ele fez tudo para que o homem voltasse a ser os seus filhos, que o homem voltasse a ter comunhão com ele. Não foi nós quem escolhemos Deus, foi Deus quem nos escolheu. Então, Deus em Jesus começa a religar o homem a ele mesmo, em uma festa de casamento. Então, nós vemos lá Jesus, né, quando foi, depois da tentação, né, depois que foi batizado, foi tentado, então ele veio para Nazaré, para casa de sua mãe, de lá, ele foi na festa de casamento e ali houve esta religação. O homem foi desligado de Deus lá na festa de casamento de Adão e Eva. Então, Deus fez o homem, fez a mulher, fez o casamento e estavam lá numa boa até que pecaram, né? E foram desligados, não tiveram nem filhos, foram desligados de Deus. Então, Jesus, nessa festa de casamento, ele religou novamente a humanidade a Deus. Então, foi na festa de casamento de Adão e Eva que a humanidade foi desligada do seu Criador, do seu Deus, do seu Pai eterno. E é em uma festa de casamento que o Deus homem religa novamente o homem a seu Deus, a seu Pai. É em uma festa de casamento que o próprio Deus religa o homem a si mesmo. Então aqui Jesus, naquela festa, quando ele estava, né, transformando aquela água em vinho, então significava o quê? Ali significava, Deus se tornou um ser humano. Deus assumiu a forma humana, criando para si mesmo um corpo humano, né, para que pudesse, né, fazer isso. Então, naquela festa de casamento, Jesus, né, transformou aquela água em vinho. Aquela água representava a sua palavra, né? E transformou em vinho no sangue. O sangue ali representava que Jesus iria dar a sua vida para perdoar os nossos pecados. Então, e nesta festa de casamento, Deus, ele religou o homem novamente ao Pai. Então, Jesus, ele não veio para condenar ninguém. Jesus não veio para jogar os pecados de ninguém na cara. Jesus veio para salvar, porque todos eram perdidos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem, né? Todos pecaram e carecem de Deus, todos estavam afastados de Deus. Então, Jesus não veio para condenar, não veio para jogar pecado na cara de ninguém. Todos estavam na mesma situação. Mas Jesus veio para salvar, veio para tirar o homem dessa condição de perdido. Jesus veio para religar o homem a Deus. Então, somente Jesus poderia salvar, somente ele, né? Poderia fazer isso porque ele que deu a sua vida por nós. Aqui em Gênesis 2:7, Adão se torna alma vivente.
depois da desobediência ao Pai eterno, ele se tornou mortal, pois o espírito de Adão, em comunhão com o espírito do Pai, do seu Pai, não é? O seu corpo seria imortal, mas sem a comunhão com o Pai, o seu corpo seria destruído, voltando a ser barro, e seu espírito iria sofrer o mesmo destino do diabo. Então preste atenção. Antes do pecado, Adão não morria. Por quê? Porque a sentença da morte seria a desobediência à palavra de Deus. Então, Adão se alimentava da árvore da vida, representando Jesus, que é a palavra. Então, enquanto Adão estivesse comendo, se alimentando, obedecendo a palavra de Deus, ele não morreria. O corpo dele seria santo, seria perfeito. Ele não sofreria a morte, mas se desobedecesse, iria morrer. E ele desobedeceu. Quando ele desobedeceu, o corpo começou a sofrer, a desgastar, não é? Então ele começou a se transformar em um corpo mortal. Por quê? Porque deixou de ter comunhão com o Pai. O espírito dele ficou morto, porque longe do Pai nós somos mortos espiritualmente. Então o espírito do homem morreu porque estava longe de Deus, e através da morte do espírito, a morte do corpo veio. O corpo foi sendo destruído. E quando Deus tira do homem o espírito, então o corpo volta a ser pó. É isso que Deus diz lá em Gênesis 3:19. Do suor do teu rosto você vai trabalhar, vai comer o seu pão até que você vai voltar ao pó. Você vai voltar porque você é terra, vai voltar ao pó. Então é isso que acontece. Mas o Emanuel estava ali naquela festa de casamento para fazer essa religação. Então o homem que tinha morrido espiritualmente e em consequência o corpo também iria morrendo, agora Jesus estava ali para ver a mudança, não é? Então, quando o homem recebe Jesus como Salvador, então há a mudança, o corpo começa a ser mudado, não é? A ser transformado, a nossa mente, o nosso espírito. O nosso corpo ainda está morrendo, porque ainda é pecador, nós ainda somos pecadores, mas quando o Espírito Santo, quando Jesus vier buscar a igreja, o Espírito Santo vai fazer essa transformação no nosso corpo. Essa transformação vai ser em um corpo que não vai mais morrer, porque o nosso espírito não vai mais pecar. Então, em 2 Coríntios 5, do 18 ao 19, nós já lemos. Nós lemos não. Ou lemos? Acho que lemos. Então, em João 2:9, vou ler bem aqui. João, Evangelho de João 2:9, nos diz assim. João 2:9 diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Então, essa água aqui é a água, né, do casamento que foi transformado em vinho, significando a mudança, não é, da água em vinho. Significa que a água representava a palavra, a purificação, representava o Espírito nos criando. O vinho representava o sangue que Jesus iria derramar para perdoar os nossos pecados. Então, ali representava a religação. Eu já tenho um estudo sobre isto, né? É Jesus em festa de casamento. Se vocês quiserem lá, eu explico bem direitinho. Então, ali houve a religação. Então, Jesus estava religando novamente o homem a Deus. Então, Jesus estava religando, né, o homem a Deus. Lá em João 1:12, diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
Por quê? Porque todos que recebem Jesus como Salvador, então eles são religados a Deus. Então o ministério de Jesus aqui na terra é de religar o homem a Deus através da sua morte e ressurreição. Então todo que crê verdadeiramente nesta palavra e recebe Jesus será religado ao Pai e voltará a ser filho de Deus, voltará a ter comunhão com o Pai através do seu Filho, através do Deus Emanuel. E o Espírito de Deus irá habitar nesta pessoa, não mais em um tabernáculo, nem mais em um templo feito de tijolos, mas na própria pessoa. Por quê? Porque nós nos tornamos o tabernáculo de Deus, nós nos tornamos a morada de Deus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Então, Jesus, ele é quem nos religa, nos liga de novo ao Pai. Então, para fazer deste velho homem uma nova pessoa, então é necessário, né, isto acontecer, que haja esta pregação da palavra. Então, precisamos levar a mensagem, né, de salvação, de religação, novamente ao Pai. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, né, a cumprir aquilo que Deus ele nos deu, né? Agora eu pergunto aqui em Lucas, então a missão de Jesus, vou ler bem aqui Lucas 19:10, que nos diz o seguinte: a missão de Jesus como Filho de Deus é de buscar e salvar a humanidade. Que Lucas 19:10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então essa é a missão de Jesus, e essa também é a nossa missão, que Jesus nos deu, que Deus nos deu, para levarmos a mensagem de salvação, mensagem de Cristo aos perdidos, para que, através desta mensagem, o Espírito Santo convença estas pessoas e traga estas pessoas a Cristo. E Cristo, depois de perdoar essas pessoas, lavar os pecados delas, levem até Deus, para que Deus Pai, que é o Criador, que é o sustentador, justifique essa pessoa, para que ele volte, para que ele venha em forma de Espírito habitar nessa pessoa e começar a criar, a fazer uma nova pessoa, né? Uma nova criação, um ser espiritual, santo e perfeito, que concluirá esta criação no arrebatamento, na vinda de Jesus para levar a igreja. A pergunta é: e você já crê em Jesus como seu Salvador? Você crê que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco? Então, e você, meu irmão, você está fazendo aquilo que Deus nos mandou? Você está levando esta mensagem de salvação para outras pessoas? Então, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito já fizeram, estão fazendo e irá fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. A nossa parte é ser obediente à palavra de Deus, é viver aquilo que Deus nos ensina, é mudar nossa maneira de agir, de pensar e levar essa mensagem para frente. É obedecer à palavra de Deus, é nos arrepender dos nossos pecados, é nos aproximar mais de Deus, é fazer a vontade de Deus. E você, meu amigo, que ainda não recebeu Jesus, se você quiser receber Jesus, se você ouviu essa mensagem, você entendeu, ainda não tem certeza da salvação, mesmo estando em alguma igreja, agora ouviu e entendeu e quer receber Jesus, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor veio em forma de um homem, em forma de um ser humano, em forma de seu filho, para poder morrer no meu lugar. E eu creio nesta mensagem, e eu lhe aceito como Salvador da minha vida, como o Deus Filho, o Deus que deu a sua vida, derramou todo o seu sangue para me salvar. Sofreu tudo como homem, não foi como Deus que o Senhor sofreu.
O Senhor sofreu como homem para que pudesse me salvar. E eu lhe peço perdão arrependido dos meus pecados. Venha morar na minha vida na pessoa do seu Espírito. Venha me encher, venha me purificar, limpar os meus pecados. Perdoe-me. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. E vá para uma igreja, procure uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus. Estude a Bíblia. Convide Jesus, convide o Espírito Santo para lhe ajudar no entendimento da palavra. E ore, faça a sua vontade, a vontade de Deus, do Deus Pai. E assim vá crescer no conhecimento de Deus. E passe essa mensagem para frente, esse estudo, esse vídeo. E assim você vai estar ajudando tanto os salvos, tanto os crentes como quem não é. Que o Senhor nos abençoe até o próximo estudo.